Estaremos lendo versículos 1, 2, 3 e 4. Eu estarei lendo, você acompanhe. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Amém? Amém. Esta passagem se deu na vida de Ezequias, do rei Ezequias, que foi o 13º rei de Judá, num momento de grande aperto. Você deve conhecer a história de Ezequias, eu recomendo que você a conheça. Ele, desde o seu nascimento, desde a sua juventude, quando ele assumiu o reinado, e ele teve o propósito de buscar a Deus. O seu pai foi um terrível apóstata. O seu pai fez coisas terríveis, qual nenhum outro rei antes havia feito. O seu pai, o próprio Ezequias, ele era um sobrevivente, porque ele teve irmãos que morreram queimados, consagrados a deuses. O pai dele, o pai de Ezequias, Acás, teve coragem de consagrar filhos, de sacrificar filhos para deuses estranhos. Então Ezequias era um sobrevivente, e ele sentia isso na sua pele. E certamente que o relacionamento que ele teve com o pai não era dos melhores, porque um pai que tem coragem, que é tão egoísta ao extremo, e está tão cego, que oferece um filho em sacrifício. E eu preciso narrar para vocês como que era feito esse sacrifício. Uma estátua oca de ferro, cheia de brasas, com os braços abertos. Quando estava incandescente, se colocava a criança em cima dos braços. Era esse o sacrifício que era feito. Os índios faziam isso em momentos de desespero, ou em momentos de grande ansiedade por adquirir alguma coisa. E hoje em dia não é diferente. Hoje nós temos, sem saber, sem estar tão evidente, mas existem sacrifícios humanos. E o que acontece? O homem que tem essa capacidade de oferecer o próprio filho, sendo que ele tinha toda a instrução, como um judeu, tinha sido instruído no temor do Senhor, mas se afastou tanto de Deus que chegou a esse ponto. Imagina o relacionamento dele com Ezequias, imagina o relacionamento de Ezequias com o seu pai. Certamente não era dos melhores. Mas Ezequias, assim que assumiu o reinado, o propósito dele desde o início foi voltar o povo para Deus. E quando nós vemos a história de Ezequias, nós vemos o grande avivamento que Ezequias foi o promotor, e que ele conduziu a nação de Judá de volta aos caminhos do Senhor. Os ídolos ele tirou, ele limpou o templo, reconsagrou o templo, reativou os levitas, os sacerdotes, que eles estavam dispersos, porque o templo estava fechado. Imagina a situação que estava Judá, o templo estava fechado, sendo que havia uma ordem que a lâmpada de Deus nunca poderia se apagar, mas estava apagada. A lâmpada de Deus se apagou no templo, não existiam mais sacrifícios a Deus. Mas o importante é focar. Ezequias colocou no seu coração buscar a Deus, e ele trouxe o povo de volta a Deus. E ele realizou um grande culto de avivamento. Depois ele realizou uma Páscoa maravilhosa, e houve um tremendo reavivamento, um gigantesco reavivamento na nação de Judá. Mas depois de todas essas fidelidades, ele sofreu um aperto. Quando assumiu o reinado, a nação de Judá estava cativa à Assíria, e pagava tributos para a nação assíria. E o que acontece? Quando ele assumiu o reinado, ele resolveu não pagar mais tributos. Ele rompeu, disse: nós não vamos mais pagar tributos, pesados tributos à Síria, nós somos uma nação livre. E ele rompeu. Mas chegou um momento que a Síria veio e cercou a nação, porque queria de
volta o que ela pensava que era dela. E foi nesse momento que nós vemos quando Jerusalém estava cercada pelos assírios, quando havia uma situação de aperto, foi quando nós vemos Ezequias enviando mensageiros até o profeta Isaías. E eu quero que todos nós prestemos atenção nas palavras que ele utilizou no versículo 4. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabzaque. Quem era Rabzaque? Foi o mensageiro que o rei da Síria enviou para do lado de fora da cidade gritar para com os soldados e para com o povo que estava dentro da cidade fechada de Jerusalém, que estava fechada por causa do cerco, e ele começou a desafiar o povo. E uma das palavras de Rabzaque foi dizer que o povo deveria se entregar e que o povo não tinha nenhum outro refúgio. Se o povo estava, se Ezequias, o rei Ezequias estava confiando no Egito, era uma confiança cega, era uma confiança alucinada, porque o Egito não tinha condições de salvar. Se fosse confiança no Deus de Judá, então pior ainda, porque o rei Senaqueribe, ele havia cativado nações que tinham seus deuses, mas todos os seus deuses foram conquistados, as nações foram conquistadas e seus deuses também foram conquistados. Então Rabzaque desafiou tanto a confiança do povo em uma aliança com o Egito, como desafiou a confiança do povo em Deus. E quando aconteceu isso, Ezequias não suportou, e ele enviou mensageiros até Isaías, e as palavras dele foi essa: será que o Senhor ouviu isso daí? Será que o Senhor vai fazer alguma coisa em relação a isso? Faça as tuas orações para que Deus salve pelo menos o resto. Foram essas as palavras de Ezequias. E é baseado não somente nessa passagem, mas é claro que eu estou me baseando em toda a história de Ezequias, em diversos capítulos. Interessante que a biografia de Ezequias é em 3D, pastor Goiás. Está em Reis, está em Crônicas e está em Isaías. Então 3D, 3 aspectos da biografia de Ezequias. Imagine como que era a situação como eu falei domingo passado, que Isaías, ele era da linhagem real, ele era primo do rei Uzias, então ele fazia parte, então ele tinha acesso, então ele tinha um certo relacionamento também com Ezequias, que também era da parentela. Então ele fez questão de trazer algumas passagens dos livros dos reis, do livro das crônicas, no seu próprio livro, para estar repetindo, para estar enfatizando a vida do seu primo, essa fase da vida do seu primo, do rei Ezequias. E o que acontece? Baseado na história de Ezequias, eu quero trazer a mensagem nesta noite, dizendo o seguinte: que nós costumamos pensar que as pessoas que têm muita atividade, que fazem muitas coisas na igreja, que realizam muitas obras na casa de Deus, que eles têm um relacionamento muito de perto com Deus. Não é esse o pensamento que nós temos? Não é quando você vê uma pessoa muito ativa, uma pessoa que realiza muito, uma pessoa que realmente ela tem uma vida na casa de Deus, e ela demonstra o seu zelo através de muitas obras, seja participações que ela tem, que ela põe realmente a mão na massa, seja ela patrocinando a obra com grandes ofertas, que ela tem certos bens, então ela participa, seja de outras maneiras, mas é uma pessoa que está sempre ativa. E quando nós vemos uma pessoa com tanta atividade, nós chegamos a uma conclusão: essa pessoa tem um relacionamento tremendo com Deus, essa pessoa tem muita intimidade com Deus. Só que nessa noite eu vou provar o contrário, que tem muita gente que tem muita ação na igreja, tem pessoas que têm muitas atividades na igreja, pessoas que estão realizando na casa de Deus, mas que elas têm um relacionamento incompleto com Deus. O relacionamento delas com Deus não é perfeito, ela está aquém daquilo que o Senhor quer que ela esteja. A intimidade, o relacionamento, a comunhão que ela tem com Deus é deficiente. E eu quero nesta noite falar sobre 5 sinais de um relacionamento incompleto com o Senhor. 5 sinais de um relacionamento incompleto com o Senhor Jesus. Essa mensagem de hoje vai ser uma mensagem um tanto quanto introspectiva, aquela mensagem que nos faz pensar. Eu já pensei muito enquanto o Senhor estava me dando essa palavra, hoje à tarde.
e certamente que ela estará falando com cada um de nós. Você está aberto ao que Deus quer falar contigo nessa noite? Amém. Amém? Então vamos lá, vamos caminhar junto. O primeiro sinal de um relacionamento incompleto com o Senhor Jesus é a falta de intimidade com o Senhor. A pessoa que ela tem essa deficiência no seu relacionamento com Deus, uma das coisas que nós notamos é que ela é incapaz de chamar ao Senhor de meu Deus, meu Pai, meu Senhor. Ela não consegue, ela tem dificuldade, e quando ela faz isso, soa meio falso, soa sem convicção. Ela, nas suas palavras, quando ela se refere, ela não traduz, ela não transmite na sua voz essa expressão: é o meu Deus, é o meu Pai, é o meu Senhor. Ela não consegue fazer isso. E quando ela se refere ao Senhor, ela usa o Deus do seu povo, ela fala o Deus de meu pai, ou o Deus de minha mãe, ou no máximo ela fala o nosso, no coletivo, o nosso Deus. Isso nós detectamos na vida de Ezequias. Ezequias não conseguia chamar Deus de meu Deus. Ezequias não tinha intimidade com o Senhor. Veja as palavras que ele diz no versículo 4, que nós temos dado ênfase: porventura o Senhor teu Deus. Para começar, ele não foi até Isaías, nem chamou Isaías para o palácio. Ele mandou uma comitiva. Ele mandou as pessoas que estavam próximas delas, pessoas importantes. E essas pessoas, esses embaixadores, vamos dizer assim, representantes do rei, transmitiram a palavra do rei. E eles transmitiram literalmente. E a palavra começou com uma pergunta: porventura o Senhor teu Deus, em relação a Isaías, o teu Deus terá ouvido? E depois ele fala: faça as tuas orações. São expressões que mostram claramente essa falta de relacionamento pessoal, íntimo de Ezequias com Deus. E na pessoa que tem essa deficiência, você começa a perceber esses detalhes, e com você começa a notar que ela tem essa dificuldade em chamar o Senhor de meu Deus, de meu Senhor. Ela não consegue. O segundo sinal desse relacionamento incompleto é ficar transferindo a responsabilidade de falar com Deus para outros. Essa pessoa, ela não consegue chamar para si a responsabilidade de dizer: eu preciso entrar na presença de Deus, eu preciso ter um particular. Os pentecostais, né? Graças a Deus nós somos. Gosto de falar isso. Eu quero ter um particular com Deus, eu quero entrar na presença de Deus. E quem tem mais intimidade fala: eu quero conversar com Jeová. Que negócio é esse? Até parece que ele tem tanta ousadia de chegar e entrar assim, né? Mas quando ele entra, ele se quebranta e ele fala: Senhor, meu Deus, tem misericórdia, o que está acontecendo? Conversa com Deus. Mas quem tem esse problema no relacionamento com Deus, é incompleto, ele fica transferindo a responsabilidade de falar com Deus para outras pessoas. Ele chega para Isaías e praticamente disse assim: fala com o teu Deus, vai conversar com Deus, faz as tuas orações. Ou seja, ele estava transferindo a responsabilidade dele, que ele era rei, que ele era representante do povo, ele que precisava entrar na presença de Deus. Tinha os profetas, sim, mas ele era o rei. Foi ele que foi ungido como o cabeça do povo. E como o líder do povo, ele tinha dada por Deus, diretamente de Deus, a responsabilidade. E ele tinha mais do que a responsabilidade, ele tinha a prerrogativa de chegar diante de Deus representando o povo, porque ele era o líder que Deus havia colocado. Mas ele se eximou dessa responsabilidade, ele abriu mão, ele não quis essa responsabilidade, e ele foi transferir para Isaías. Falou: vai tu, mandou uma comitiva lá, fala com o profeta, vê se ele ora lá, fala com Deus, e Deus faz alguma coisa. Foi essa a posição
de Ezequias. Então as pessoas que têm essa dificuldade têm a falta de ousadia, de clamar diretamente ao Senhor. Por isso pede para terceiros intercederem. E eles acham que esses terceiros são os queridinhos de Deus. Então, como ele é queridinho de Deus, como ele disse que tem uma certa proximidade com Deus, então pedi para que ele ore por mim. A minha mãe, ela tem uma intimidade com Deus. Meu pai tem um profeta tal, a profeta tal, então eu vou colocar essa responsabilidade. Ele vai orar por mim, Deus vai me ouvir, vai resolver o meu problema, a minha causa. Transfere a responsabilidade de se achegar diretamente a Deus. O terceiro sinal deste relacionamento incompleto é tentar viver a tentativa de uma vida autônoma, de uma vida independente, de uma vida separada à parte, de viver a sua própria vida. Nós percebemos claramente na vida de Ezequias que as suas decisões ele não consultava o Senhor. Ele só foi consultar ao Senhor, se é que era uma consulta, em último caso, no extremo. Mas ele não tinha essa rotina de vida, esse procedimento de estar pautando a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Ele era o tipo de pessoa que dizia assim: não, eu sou uma pessoa madura, eu sou adulto, eu tenho que tomar minhas decisões, não preciso ficar incomodando Deus toda hora, eu estou aqui para resolver, não para ficar pedindo. Então ele tinha essa tentativa de viver autonomamente. Ele era até um tanto precipitado, porque nós podemos perceber que quando ele rompeu com o rei da Síria, além de ele não consultar o Senhor, ele foi precipitado, porque depois houve a cobrança. E agora, nessa passagem, nesse momento dessa passagem, ele estava sofrendo aquela consequência de um rompimento abrupto e provavelmente sem nenhuma consulta a Deus. Nós não vemos o relato dele ter orado, ter buscado a direção de Deus: posso romper ou não? Ele simplesmente, não, está na hora de romper esse negócio. Sacudiu. Só que ele não sabia. Se Israel, se Judá no caso, se Judá estava sob jugo, é porque Deus havia determinado. Não era uma coisa humana. Foi Deus que havia determinado que Judá estivesse debaixo do jugo dos assírios naquele momento, por causa da desobediência, por causa do comportamento, por causa de tudo que os reis anteriores, principalmente o rei Acaz, fez. Então, quando ele estava rompendo abruptamente, de uma forma precipitada, aquela submissão ao rei da Síria sem consultar o Senhor, na verdade ele estava rompendo com uma submissão a Deus, porque foi Deus que havia colocado ele naquela situação. Ele estava debaixo de uma outra nação por permissão de Deus. Ele deveria ter consultado ao Senhor, não poderia ter feito daquela maneira. Então, esse tipo de pessoas, de irmãos, que eles têm essa dificuldade no seu relacionamento com Deus, é que eles tomam decisões importantes sem consultar ao Senhor, sem buscar a direção de Deus, sem procurar saber se ele está dentro da palavra do Senhor, sem buscar saber se realmente aquilo é da vontade de Deus. Porque pode ser que seja permitido. A palavra de Deus não vai te colocar obstáculos. Mas será que está dentro de um direcionamento de Deus para a tua vida? Será que Deus quer que você entre por essa porta, que você tome esse caminho? Será que é essa a vontade de Deus? É permitido, não é pecado. Mas você vai deixar de cumprir um plano de Deus na tua vida. Você vai estar querendo sair da vontade de Deus. E nós já ouvimos falar sobre Jonas por esses dias. Fugir da vontade de Deus, tomar decisões sem consultar ao Senhor. Mas vamos adiante. O quarto sinal desse relacionamento incompleto com Deus é menosprezar as coisas exclusivas de Deus, as coisas que foram consagradas ao Senhor. No meio do aperto, Ezequias não pensou duas vezes. Quando ele rompeu, nós vemos que o rei da Síria já veio contra ele. Depois de um certo tempo, já cercou-o. E quando ele percebeu que o rei da Síria estava vindo em direção a Jerusalém, em direção a Judá, o que foi que ele fez? Mandou uma comitiva. Ele não consultou o Senhor, não falou nada. Mandou uma comitiva e pedindo perdão, misericórdia e se humilhando mesmo, chegando diante do rei e dizendo: misericórdia, pequei contra ti, me perdoa, eu não vou fazer mais isso.
Fala o que você quer que eu faça, fala qual que é o pagamento que eu vou te pagar. E é claro que Senaqueribe não perdeu a oportunidade e colocou 100 talentos de prata e 30 talentos de ouro de tributo. Muito pesado, era muito ouro. Se nós levarmos em média 50 quilos, cada talento por 50 quilos, que variava de 25 a 60, vamos levar na média 50, 3 vezes 5, 50, 1.500, uma tonelada e meia de ouro. Fora os 100 talentos de prata, fora os 5.000 quilos de prata. Foi o que Ezequias fez. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho que sair dessa. Presta atenção nessa palavra. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho que sair dessa. Eu preciso fazer uma coisa, eu tenho que buscar os meus recursos. Onde é que eu tenho recursos? Não, no palácio já acabou. O que eu tinha no palácio eu já dei. Onde é que tem ouro? Onde é que tem ouro? No templo. O ouro de Deus. Fala, ouro de Deus. Ouro de Deus. Fala, tesouro consagrado a Deus. Tesouro consagrado a Deus. Foi o que ele fez? Ele arrancou o ouro da casa de Deus, dos umbrais, das portas, e ele deu como pagamento para Senaqueribe. Ele não pensou duas vezes. Ele não disse: esse ouro é consagrado a Deus, essa prata é consagrada a Deus, o bronze que está lá dentro é consagrado a Deus, tudo que está lá dentro é consagrado a Deus. Eu não posso tocar naquilo que é consagrado a Deus. Mas ele não teve medo em dar o que era exclusivo de Deus em pagamento pelo seu pecado, pela sua desobediência, pela sua precipitação, pelo problema que ele arranjou. Você está entendendo o que Deus está falando? Amém. E olha, não é somente a pessoa nos apertos deixar de dizimar. Vamos falar claro aqui. Sim. Primeira coisa que pega é o dízimo. Não é somente deixar de dizimar e deixar de ofertar. Muito mais do que isso. Sendo que você está abrindo mão, você está lançando mão, melhor dizendo, do dízimo do Senhor, daquilo que é consagrado a Deus, para resolver o teu problema, como também você colocar coisas que são exclusivas de Deus, o seu tempo e os seus talentos, aquilo que você faz para Deus, e você querer usar aquilo em benefício próprio, fazer dinheiro com o dom de Deus. É bem claro, não? Sim. Fazer dinheiro com o dom de Deus. Qual é o dom de Deus? As habilidades que Deus te deu, especialmente aquelas habilidades que devem ser usadas na casa do Senhor, que devem ser usadas na obra de Deus. Então, quando você lança a mão disso que é consagrado a Deus, e você usa em benefício próprio para resolver o seu problema, para conseguir dinheiro, para resolver qualquer coisa da tua vida, aquilo que é de Deus você desviar para outro objetivo, você está profanando aquilo que é consagrado a Deus. E como eu disse aqui no domingo de manhã, Deus é um investidor exigente, Ele não aceita perder. Aquilo que Ele investe, Ele não admite perder. A parábola dos talentos, quando Ele deu 5 para um, 3 para um e 1 talento para outro, você sabe que aquele que teve 5 multiplicou mais 5, aquele que teve 3 multiplicou, pegou mais 3, e devolveram as quantias em dobro para o seu Senhor. Ele os elogiou, Ele os honrou, Ele os colocou numa posição de honra, Ele os retribuiu com recompensa. Aquele que escondeu o talento, Ele não somente tirou o talento dele, mas Ele lançou nas trevas exteriores, puniu severamente. Ele não admite. Deus, esse é um retrato de Deus, é aquele que não admite que o seu investimento seja desperdiçado. Faça assim. Esse fôlego de vida Deus não admite desperdiçar. Esse fôlego de vida Deus não admite desperdiçar. Aquilo que você é, aquilo que você faz, aquilo que Ele tem, aquilo que Ele colocou em você, Ele não admite desperdiçar. Ele não admite que seja usado indevidamente. Diga aleluia. Glória a Deus. O quinto sinal desse relacionamento incompleto com Deus. Fica tranquilo que são apenas 24 sinais, tá? 5 apenas que eu vou falar nesta noite. O quinto sinal desse relacionamento incompleto é acusar o Senhor
de omissão. Veja as palavras de Ezequias através de seus representantes. Versículo 4. Porventura. O que quer dizer porventura? Será, por acaso, dar-se-ia o caso. Porventura, o Senhor, novamente, teu Deus, terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo. Repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, tu as tuas orações pelos que ainda subsistem. Aquele que ainda está aguentando aí, está no final, aqueles que estão resistindo. Se pelo menos por esses o Senhor vai fazer alguma coisa. Acusou o Senhor de omissão. E se nós formos na oração que ele fez lá no templo, porque depois que a coisa apertou, que a ofensa foi falada muito duramente, em outro trecho diz que ele pegou as cartas que ele recebeu e ele entrou no templo e levantou diante do Senhor. E muitas vezes nós usamos isso como exemplo bom, né? Até eu usava, mas depois de ver isso aqui eu começo a pensar, qual que era a intenção dele de mostrar aquelas cartas no templo? Já que tu não enxergaste lá, deixa eu trazer aqui na tua casa, ver se tu enxerga daqui. Olha aqui essas cartas, olha o que estão falando de ti. E se você ler toda a oração que ele fez no templo, você vai perceber que ele está dizendo que Deus está alheio, que Deus não está se importando, que Deus não está se envolvendo, que o povo dele está sendo afrontado, que o próprio nome de Deus está sendo afrontado, mas que Deus não está fazendo nada. E depois ele fala, bem, pelo menos honra o teu nome, por amor ao teu nome. Olha o que estou falando do teu nome, olha o que eu vou falar de ti as nações, então faça alguma coisa. Foi esta a posição de Ezequias. Foi essa a postura dele. Nós, na continuação do capítulo 37, a partir do versículo 14, nós temos uma parte da oração que Ezequias fez. Aí nós vemos a resposta de Deus para ele. Olha a resposta de Deus, versículo de número 21. Quero que você preste atenção na forma como Deus responde a Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, não o teu Deus, o Deus de Israel. Visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. O Senhor traz aí uma série de condenações sobre o rei da Síria. E nós vemos que ele fala depois mais à frente. Versículo de número 29. Ele começa a fazer as promessas que Deus ainda no futuro, que o Senhor no futuro iria trazer prosperidade para a nação que estava passando naquele momento de aperto. E no versículo de número 35. Porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor a mim mesmo, ao meu nome, e por amor do meu servo Davi. Diga assim: misericórdia. Misericórdia. Deus fala comigo e não cita meu nome. Deus não fala por amor a ti, porque você se colocou na minha presença para interceder por esse povo. Não, Deus fala por amor a mim, ou seja, ao meu nome, para que o meu nome seja honrado, e também por amor a Davi, pelo compromisso que eu tenho com Davi. Amém. Eu tenho um compromisso com Davi, teu antepassado, e eu não vou quebrar esse compromisso com Davi. Davi andou na minha presença,
Davi falou comigo, Davi me buscava, Davi sabia lidar comigo, conversar comigo, andar comigo, ele me alegrava com seus cantos. Então eu tenho um compromisso com ele. Morreu, mas eu tenho uma promessa com ele. Por amor à promessa que eu fiz com ele, eu vou livrar essa cidade e esse povo. Glória a Deus. Mas não é por amor a ti, não é pelo teu compromisso comigo. Misericórdia. Ezequias tinha feito grandes obras na casa de Deus, na nação, mas o relacionamento que ele estava mantendo com Deus dificultava as coisas de tal maneira que Deus não poderia ter um relacionamento íntimo com ele. E de maneira que no momento que o Senhor está abençoando o seu povo, não pode citar a Ezequias como um pivô daquela bênção, mas o Senhor tira completamente Ezequias do cenário, apenas manda um recado para ele. Manda falar para Ezequias isso: eu vou livrar esse povo. Manda falar para Senaqueribe que ele vai morrer, os seus próprios filhos vão matá-lo. Ele não vai lançar nenhuma flecha nessa cidade, porque essa cidade é minha, eu tenho compromisso com essa cidade. Ele está tão arrogante. Ezequias, deixa que eu cuide de Senaqueribe, o furor dele é contra mim, mas não deixe que o furor dele venha a tirar o teu amor, o teu relacionamento, a tua comunhão comigo. Mandou recado para Senaqueribe, mandou recado para o povo e apenas conversou: estou te fazendo ciente, você é o rei, eu te respeito como rei, vou te deixar ciente. Diga assim: misericórdia. Eu não quero receber recados, eu quero que o Pai fale comigo. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Voltando para nós agora, trazendo essa palavra para nós. Será que você tem identificado alguns desses sinais que eu citei aqui? Você tem identificado na sua própria vida, seu próprio modo de se relacionar com Deus? Será que você não tem essa convivência estreita com o Senhor? Ou seja, nós vemos que o relacionamento de Ezequias com o pai dele, Acais, provavelmente foi um relacionamento muito difícil. Acais deveria ser uma pessoa, um homem tirano, que com os próprios filhos ele não tinha um relacionamento amigável. Isso provocou em Ezequias um medo, e a visão que ele tinha da ação paterna foi totalmente deformada. E agora ele estava transferindo a visão que ele tinha do pai dele para Deus. Eu tinha uma dificuldade de falar com o pai. Nas minhas orações eu falava com o Senhor Jesus, mas tinha uma dificuldade de falar com o pai. Eu não tinha tanta intimidade com o pai. Mas a gente vai passando a vida e vamos participando de ministrações, seminários. E um dia a ficha caiu. Eu descobri porque que eu não tinha essa familiaridade. Eu não tinha briga, não tinha, graças a Deus, com o pai, nem com meu pai material. Mas o meu pai material, ele não era uma pessoa de abraço, de beijo, de carinho. Cuidou bem de mim, nós nos vemos bem todos os dias de vida, mas sempre foi um relacionamento assim um pouco... para os padrões nordestinos foi muito frio. Ele, como um bom pernambucano, talvez se ele fosse baiano, mas ele, como pernambucano, deveria ter sido um relacionamento mais aproximado, mas não foi. Nós fomos nos relacionamos bem, mas não tinha aquela intimidade, aquele abraço, aquele beijo, não tinha esse tipo de relacionamento. E eu percebi que eu estava tendo a visão de Deus da mesma maneira. Foi aí que, graças a Deus, através dessa revelação, isso foi quebrado. Glória a Deus. Hoje não tem nenhum problema em falar com o Pai. Graças a Deus. Não tem nenhum problema de relacionar com Ele, e de chorar aos pés dEle, e de me alegrar com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você tenha alguma situação semelhante.
não necessariamente apenas com o pai, pode ser a mãe, uma figura de autoridade na tua vida, que você cresceu e que se tornou difícil a tua visão de alguém que tem autoridade sobre a sua vida, e você está transferindo isso para Deus. Mas da mesma maneira que Deus, claro que eu usei aqui expressões fortes para salientar, mas claro que Deus, da mesma maneira que falou para Ezequias, Ele fala para você hoje. Amém. Não é por causa do teu relacionamento com pessoas de autoridade na tua vida, que não foram bons relacionamentos, que marcaram. Tem pessoas que têm realmente traumas com seus pais, Pessoas que realmente, com aquelas pessoas que eram suas figuras de autoridade, que ocuparam o lugar de seus pais e que abusaram, violentaram, não somente sexualmente, mas psicologicamente. Existem pessoas que são vítimas, infelizmente, de pais que eram bêbados, pais que eram violentos, mães que eram omissas, tios e tias e tantas situações, e essa pessoa fica marcada na sua vida e ela acaba depois transferindo isso para Deus. Mas o Senhor fala para nós essa noite, fala com você nessa noite. Não queira comparar o teu relacionamento com essa pessoa, com o relacionamento que eu te proporciono. Eu não tenho nada a ver com aquilo que fizeram com você. Pelo contrário, eu quero curar você. Eu quero limpar as tuas memórias. Eu quero curar as tuas feridas. Existem feridas abertas ainda dentro de você, mas eu quero curar. E eu tenho determinado que essa noite eu vou curar essas feridas na tua vida, em nome de Jesus. Será que você fica passando para outros a incumbência da oração? Você não tem coragem de entrar você mesmo na presença de Deus, ou não se acha digno, ou não se acha competente para entrar na presença de Deus e orar e falar com Ele? Você sempre depende de outras pessoas. Você nunca tirou um dia para ficar um dia inteiro na presença de Deus, ou uma madrugada, clamando ao Senhor por causa de uma causa. É necessário, existem momentos na nossa vida que nós temos que fazer isso, temos que parar tudo e temos que buscar a Deus, porque não existe outra solução. São aqueles momentos em que nós somos confrontados e sabemos, se Deus não me ajudar, eu estou perdido. Se Deus não agir nessa situação, eu estou totalmente destruído. Minha família, eu preciso conversar com Deus, eu preciso clamar a Deus. E ele tem certeza que quando ele entra na presença de Deus, Deus responde a ele, Deus lhe dá a solução. Agora, se você não tem essa capacidade, e no momento de aperto você pensa já em pessoas que você vai pedir a intercessão, pessoas que você sabe que irão jejuar por você, que irão orar de madrugada por você, que irão oferecer sacrifício por você, do seu próprio corpo, que é o jejum, mas você não tem essa disponibilidade, você não tem essa liberdade, então existe um sério problema do teu relacionamento com Deus. Será que você não gosta de colocar todas as questões da sua vida diante do Senhor? Você tem o mesmo pensamento de Ezequias, isso eu tenho que resolver sozinho. Só vou colocar uma questão diante de Deus se realmente eu não conseguir. Tentar todas as alternativas e depois se não conseguir nenhuma, eu vou buscar. Será que é esta a tua forma de lidar com a tua vida? Você acha que tem maturidade para tomar decisões, todas as decisões por você mesmo? Você acha que você é o dono do teu nariz? Que você é capacitado para fazer, para resolver e para decidir, vamos que vamos? Será que é essa a tua forma de ser? Nunca se submete, nunca pelo menos pensa, mas o que Deus quer que eu faça? Nos teus passos, que faria Jesus? Será que você não tem essa sensibilidade, essa dependência, mas você quer ser autônomo? E quinto, será que as poucas palavras que você fala com Deus, mesmo assim ainda são palavras de queixa? Reclama na oração, ou pior, acusa Deus na oração, como Ezequias fez. Deus, tu está vendo isso? Deus, eu deixei tudo e tu não fazes nada. Olha as afrontas, tu não estás vendo?
Parece que eu estou indo contra todos os ensinamentos, né, que foram ensinados para alguns aí, né? Não aqui, né? Graças a Deus. De cobrar Deus, de colocar Deus contra a parede. Ou será que para você é fácil abrir mão daquilo que é consagrado a Deus e usá-lo em benefício próprio? Alguma coisa na sua vida aperta e você já lança mão daquilo que é de Deus, como Ezequias fez. Pegou o ouro da casa de Deus e deu para o inimigo sem nenhum constrangimento. Mas eu quero te dizer que nessa noite o Senhor tem um convite para você. O Senhor está fazendo um convite para você nessa noite. E o convite dele é: eu quero que você se achegue a mim. Eu quero você perto de mim. Eu quero que você me conheça como eu sou. Eu quero que todos esses conceitos, preconceitos que você tem, sejam desfeitos hoje. Porque eu quero que você conheça o meu coração. Aleluia. Fique de pé na presença do Senhor. Com a permissão do pastor. O que eu quero dizer aqui nessa noite, o Senhor quer que você rompa com esta barreira, com essas limitações, com esse impedimento que está barrando você de ter uma maior comunhão com Deus. O que pode ser que esteja diante de você? O que será que está na tua mente que está impedindo que você tenha um relacionamento íntimo com Deus? É inadmissível que nós tentemos viver a vida cristã sem termos um relacionamento de perto com Deus, sem conhecermos a Deus. No mover tão gostoso que aconteceu no sábado, por exemplo, tantos outros momentos que nós temos tido em nossa igreja, você não tem sentido nada? Você não tem sentido a presença de Deus, o conforto, o calor, a alegria, às vezes o quebrantamento, o choro, que tudo isso são manifestações da presença de Deus em nós? Será que você não está sentindo? Será que você passa por esses momentos de Deus e você continua na mesma lida, na mesma pegada, na mesma situação? Mas o Senhor quer que você rompa todas essas barreiras nessa noite. É um passo teu, é uma ação tua, depende de você. Porque Ele quer que você entre num novo nível de relacionamento com Ele. Porque Ele quer, Deus quer introduzir você na presença dEle, em um nível de relacionamento que você nunca teve na sua vida antes. Ele quer que você conheça Ele de perto, na sua intimidade, no amor que Ele tem por você. E nessa noite, o Senhor te convida para que você venha receber o abraço dEle, o abraço do seu Pai. Graças a Deus. Você que está aqui, você que sente que precisa realmente desse abraço de Deus, você que sente que existem barreiras realmente na sua vida, no seu relacionamento com Deus, você que tem detectado esses sinais negativos em sua vida e quer romper com isso, quer mudar isso, você aceita o convite de Deus, você diz: esse aqui, Senhor, eu quero te conhecer mais de perto, eu quero adentrar a tua presença. Se você deseja, dê esse passo, que depende de uma ação tua, e você tem que exteriorizar, né? Demonstrar a tua disponibilidade. Então eu te convido, vem à frente. Vem à frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a nuvem de Deus ilumine este lugar. Tome conta deste lugar. Grupo de louvor, será que dá para cantar aquela parte da música do Diante do Trono? Pai, meu Pai, assim? Fica repetindo. Meu Pai. Ó Deus! Enquanto isso vem, em nome de Jesus. Bebe ali, o louvor.
Deus, como um pai, uma mãe espiritual. Você que está usufruindo dessa comunhão gostosa com Deus, você sente responsabilidade pelas pessoas dessa igreja. Quero convidar que você venha aqui. As irmãs intercessoras podem se aproximar. Eu vou até pedir os pastores, mas eu vou fazer uma coisa diferente, pastor. Eu queria que os pastores estivessem com eles. Eu vou pedir que os pastores, as mães de oração, abracem eles. Que seja um abraço, que você, meu irmão, os pastores aqui, as irmãs, são representantes de Deus nesse momento para abraçar e você sinta-se abraçado por Deus. Pode colocar a mão no ombro. Pode virar a pessoa para você e colocar perto de você, no seu ombro. E você que está aí, em cada momento, vem receber esse abraço. Você precisa de cura. A sua alma, o seu coração precisa de cura. Você precisa se livrar de todas essas amarras, impedimentos sentimentais, psicológicos da tua vida. Então vem em nome de Jesus. Venha receber essa cura, venha receber esse abraço de Deus. Todos nós, igreja, com exceção daqueles que estão aqui orando e intercedendo, vamos cantar esse refrão. Aí onde você está também, feche seus olhos, levanta suas mãos para o céu, sinta o Senhor te abraçar, que seja um clamor do teu coração, da tua alma. Pode orar perto dele, dela, fala ao ouvido dele, abraça ele, faça-o sentir o amor de Deus em você sobre a vida dele. Estou vendo dois irmãos aqui sozinhos. Cadê? Irmãos, João, vem cá, João. Oi, vem cá. Vem abraçar aqui. O outro goleiro dos Rubens. Cadê o nosso irmão? Aqui. Ao meu ver de cura, libertação. Sinta aí o teu lugar, sinta o abraço de Deus. Sinta que Deus está levando um limite do meu meio mais profundo. Que não haja barreira entre você. Aproxima-se de Deus. Quebra as barreiras, limitações. Aproxime-se de Deus. Deixa que Ele te abrace, deixa que Ele te envolva. Sinta-se abraçado por Deus no seu lugar. Não se conforme de ficar sem sentir nada. Mas determine-se que você quer sentir de Deus, a presença dele. Feche teus olhos, se quebrando, se entrega, clama aí no teu coração, clama na tua boca, Senhor, eu quero esse abraço, eu quero essa presença. Se você puder, coloca a mão no teu irmão que está do teu lado aí. Está na frente, vira ele para você vira para ele. Começa a pensar na vida dele. Não deixe ninguém sozinho, mas se aproxima, se não é sozinho, pega em 2 e 3, se aproxime. Pode virar aí, não fica apenas de lado. Seja o derramar de Deus, de cura, de renovação, de quebra de limitações. Receba a cura de Deus sobre a tua vida, a restauração da tua intimidade com Deus, da comunhão com Deus, do curar de Deus em você. Em nome de Jesus, venha a ouvir de Deus sobre a tua vida. Em nome de Deus, venha a presença de Deus sobre você. Mude situações, quebre barreiras, quebre limitações e receba a cura de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh,
quebradas, barreiras estão sendo rompidas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Volte para o seu lugar. E para a igreja continue nessa intimidade com Deus.